Olá pessoal, mais uma aula de língua portuguesa. Hoje falaremos sobre grau de formalidade e norma padrão. Vamos lá então? Primeira coisa, o que é norma padrão? É a regra caracterizada por ser um modelo para outras regras, normas padrões ou normas padrão. Então, é a partir da norma padrão que surgem todas as outras normas padrões ou normas padrão. Então, o que acontece? A nossa língua, ela é regida primeiramente por regras, tá? E ali se constitui o que nós chamamos de norma padrão, e a partir dali ela se distribui. E claro, nem todas as pessoas vão respeitar essa regra. E aí ela vai deixando de ser norma padrão para entrar num grau de informalidade, que são as conversas, os papos de WhatsApp, de redes sociais. Então as pessoas vão deixando cair um pouco, vão saindo um pouco dessa norma padrão, desrespeitando essas regras, e aí elas vão caindo na informalidade. Mas conforme se é respeitada, são respeitadas essas regras, elas ainda permanecem no que nós chamamos de norma padrão, que são regras constituídas pelos linguistas, dizendo aquele falar correto, vamos dizer assim, um falar mais padrão. Por quê? Como o Brasil é de uma dimensão continental, é necessário que se padronize o nosso falar em uma determinada instância. Por que isso? Porque quando você vai assistir um jornal, por exemplo, ele precisa respeitar essa norma padrão para que ele seja assistido em qualquer lugar e ele seja compreendido o que está sendo falado. Então, se nós formos pegar todas as formas linguísticas que são faladas no Brasil, evidentemente que são muitas, mas nós temos que saber que todas elas saíram da norma padrão. E dessa norma padrão, ela deve ser constituída como a regra geral em que são respeitadas essas regras que são colocadas dentro da língua portuguesa. Então ela serve de padrão, como o próprio nome diz, tá? E aí quando alguém vai fazer uso dela, porque ela quer ser entendida em qualquer lugar. Então ela faz uso disso. Quando ela vai saindo da norma padrão, caindo da informalidade, aí vão saindo as subdivisões, que é o falar gaúcho, o falar nordestino. Então aí algumas coisas vão sair as gírias, vão sair outras coisas. Mas a princípio começa-se na norma padrão, tá bom? E depois vão surgindo outras diferenças. Tá certo, pessoal? Vamos para a próxima. Modalidade de uso ou registro linguístico. Como eu falei, tem dois tipos, né? Tem a modalidade do registro formal, que vai seguir a norma padrão, que é um tipo comum, sofisticado, né? Porque ele vai respeitar essas regras, né? Usado nos bons jornais e revistas, que é cuidadoso. Então, tanto no falar quanto no escrever, ele vai estar sempre preocupado de lembrar essas regras que estão dentro da norma padrão e reproduzi-las. Já o registro informal, ele não tem essa preocupação. Por isso que ele já de início é chamado de descontraído, porque para ele não é a primeira ordem ficar lembrando dessas regras, é simplesmente se fazer entender. E ao se fazer entender, ele não vai ficar preocupado com concordâncias, ortografias, ou plurais, ou coisas do tipo, porque para ele simplesmente ele quer falar e quer se fazer entendido. Então ele não vai, muitas vezes ele nem conhece o que é a norma padrão, quais são essas regras, e aí ele vai apenas falar do jeito que ele já conhece a língua. E aí ele reproduz um registro informal. Então ele é descontraído, coloquial, porque ele é mais ligado à fala, né? E ali naquela hora precisa se expor rapidamente no pensamento, usado nos diálogos, né, em falas orais, né, construções soltas, conectivos simples, sem planejamento prévio, porque sai na hora. O formal, ele já tem um planejamento, a pessoa ela se coloca ali já pensando como é que ela vai falar perante as pessoas, ela tem que ser muito cuidadosa, porque ela quer passar uma imagem que ela conhece as regras, tá bom? Então vamos lá. O grau de formalidade vai depender de três coisas, pessoal. Primeiro, do locutor, de quem fala. A condição do emissor, que é o falante, né? Quem transmite a mensagem, irá incidir na forma como se apresenta, demonstrando seu conhecimento, sua postura e sua intencionalidade. Então, o locutor, quem fala, ou quem escreve, né? Esse emissor, ele precisa dominar essas regras. Então depende dele conhecer as regras para reproduzi-las, tá certo? E ele vai demonstrar, como eu disse aqui, conhecimento, postura e sua intencionalidade. Claro, ele vai trazer uma postura mais reta, mas de acordo com essas regras, porque
ele está preocupado em se fazer ser entendido, e aí ele usa essas regras que nós já conhecemos como norma padrão. Mas também vai depender, pessoal, do interlocutor, que é quem recebe a mensagem. Há influência dependendo a quem a mensagem é dirigida. Porque, claro, de repente a pessoa fala muito de acordo com a norma padrão, e aí a outra pessoa do outro lado, ela precisa entender também o que está sendo falado, o que está sendo processado ali. Pensando no perfil deste ouvinte, sabendo que o entendimento da mensagem depende do receptor desta. Então, claro, se um jornal vai usar a norma padrão, ele também não pode ficar usando palavras muito difíceis, ele tem que usar palavras que vão ser compreendidas do outro lado pelo interlocutor. Então a norma padrão ele tem que ter esse cuidado de sempre se policiar com concordâncias, ortografias, pronúncias corretas, acentuações, plurais, mas ao mesmo tempo usando palavras que do outro lado consigam ser entendidas, certo? E vai depender também do contexto, isso aqui é muito importante. Se você não lembra o que é contexto, é a situação linguística em que se encontra. Por exemplo, uma roda de conversa, ali nas redes sociais, entre a família, no YouTube. O contexto ele influi muito na forma como você vai falar. Então, se você vai falar, por exemplo, para jovens, é bem capaz que você vai cair na informalidade, porque você vai usar mais gírias, vai usar outros tipos. A não ser que seja um grupo de jovens que sejam estudiosos e você não pode usar gírias porque você está num local, num contexto que eu quero dizer, que é escolar, que é universitário e precisa manter esse padrão, tá? Então, ó, a situação comunicativa em que se está envolvida é determinante na construção da mensagem, considerando o tempo e a circunstância em que circulará o que é produzido. Então, do jeito que se falava 100 anos atrás, já não é mais assim hoje. Hoje nós temos um outro contexto, uma outra situação linguística. E aí eu não posso usar as palavras de 100 anos atrás, porque eu não seria entendido. O meu interlocutor já é outro. E até mesmo eu, como locutor, também sou outro. Então eu não posso usar determinadas palavras que já caíram em desuso, palavras que são de um outro grau de formalidade. Então eu tenho que me preocupar muito com o contexto. Então, se eu vou falar para crianças, eu tenho que me preocupar com um certo tipo de formalidade e por aí vai, tá? Então aqui são vários contextos que eu coloco para você, ó. Um trabalho, uma entrevista de trabalho, você pode usar uma norma padrão, é necessário, né? Vai ser exigido a forma como você fala. Uma palestra também vão analisar se você usa a norma padrão, então isso aqui são coisas assim, mais formais, que você vai ter que seguir mais a norma padrão, mas não entre uma roda de conversa entre amigos ali, que é mais descontraído, mais coloquial, né, como a gente falou, mais diálogo. Então ali você não tem tanta preocupação de seguir norma padrão, simplesmente você quer expor suas ideias, seus pensamentos e nada mais. Por exemplo, aqui no celular, né, em conversas do WhatsApp ou de outros aplicativos ou nas redes sociais. Então aqui você vai ver que é uma coisa mais solta, mais à vontade. Então a norma padrão vai vai sendo ficada de lado e dando lugar à informalidade, tá? Eu coloquei aqui para você entender, tá? Ó, lembra que eu falei que depende do locutor, depende do interlocutor e também do contexto. O contexto aqui você sabe que é uma aula. Por que eu sei? Porque tem um quadro aqui atrás que me faz entender e as carteiras também que me fazem entender que o contexto é uma aula. Mas veja o locutor, que é o menino. Ele fala, professora, eu e os brother tudo, tipo assim, não estamos achando maneiro as paradinhas do Nil Português. E a professora, como eu sei que é professora porque é uma escola e ela está sentada ali na carteira de frente, né? Então ela está com uma baita interrogação. Por quê? O locutor ele não compreendeu que o interlocutor, que é a professora, exigiria dele uma linguagem mais apropriada. E ele vai usar a informalidade no momento errado, e aí acaba a professora não entendendo, ela não consegue entender. Então esse grau de formalidade era necessário ali ele se preocupar naquele momento. Esse aqui é um texto jornalístico para você ver, ó. Ele vai usar a norma padrão. Salários sobem muito mais que a produtividade no país. Embora o crescimento da economia esteja estagnado, a renda dos trabalhadores, especialmente a dos mais pobres e desqualificados, sobe rapidamente no país. Segundo dados do PNAD,
A renda per capita média cresceu 8% no ano passado. Os salários foram responsáveis por 74% desse aumento. O resultado mostra que o Brasil tem uma alta de salários que não corresponde ao aumento de produtividade. As empresas comeram a margem de lucro para bancar maiores remunerações. Nas fábricas, entre 2001 e 2012, o salário real do trabalhador subiu 169%. A produtividade, só 1%. Então veja que ele está aqui preocupado de seguir as regras da norma padrão e ali, para se fazer entender, ele usa um linguajar que é compreensível, mas veja que ele usa sempre as palavras no lugar correto, as combinações, as concordâncias, as ortografias corretas. Então ele está preocupado com a norma padrão, ele está preocupado que do outro lado há um interlocutor e está preocupado com o contexto. Se é um jornal, para se parecer sério, ele precisa respeitar a norma padrão. Tudo bem? Isso aqui, por exemplo, é uma informalidade. Quem entender essa mensagem é um verdadeiro mineiro, e aí ele vai mostrar uma informalidade que sai da norma padrão e cai num outro nível de informalidade, tá? Caos mineiro, passado, que dá a entender que é sábado passado, né? Era 7 de setembro, né? Estava eu, né? Na cozinha tomando um pinga com mel, né? E cozinhando um quilo de carne, né? Com massa de tomate, para fazer uma macarronada com galinha assada. E aqui que eles estão mostrando que o mineiro emenda as palavras, né? Faz de 2, 3 palavras uma só. E ele fala galinha assada tudo junto. Quase caí de susto quando eu vi, né? 3 palavras. Um barulho, né? Vindo dentro do forno, né? Parecendo um tiro de guerra. A receita mandou pôr, né? Milho de pipoca, né? Dentro da galinha para assar, dentro da galinha para assar. O forno esquentou, o milho estourou, né? E o fiofó da galinha explodiu. Nossa Senhora, né? Fiquei branco que nem um litro de leite, branco que nem um litro de leite. Foi um trem doido demais, né? Quase caí dentro da pia, Fiquei sem saber, de onde que eu vim, né? Não contou onde que eu tô, para onde que eu vou. Ó pra você ver que loucura, para você ver que loucura. Graças a Deus, né, ninguém se machucou. Então veja que é uma informalidade bem interessante de se observar. E aqui coloca aqui o Calvin, né? Oi, Calvin, como vai? Uhul, belo dia lá fora, não? Yep, ouça, eu suponho que você deve estar pensando por que eu liguei. Veja que ele começa então a usar ali algumas linguagens e aí de repente ele se arrepende. Mas por que ele usa esse tipo de linguagem? Porque ele pensa que do outro lado tem uma pessoa igual a ele e na verdade depois ele se preocupa, né? E aí ele começa a usar uma linguagem mais formal no último quadrinho, né? Ele muda a postura porque ele sabe que o interlocutor dele pode exigir dele uma formalidade maior. Isso daqui é um exemplo que eu coloco aqui de formalidade, que eles não se preocupam muito nessa letra dessa música, que é o pulso dos Titãs, e eles não colocam verbo, eles não colocam artigo, mas o que essa música fala? Ela fala de muitas doenças e mesmo assim a vida continua processando. Então olha só, o pulso ainda pulsa, pulso ainda pulsa. E ele começa falando de várias doenças, peste bubônica, câncer, pneumonia, e vem uma lista de coisas. De repente ele volta de novo, o pulso ainda pulsa, o pulso ainda pulsa. Então ele vê que ele usa um outro nível de formalidade. E ele não está preocupado em ficar explicando pro ouvinte o que são doenças e que a vida continua mesmo com tantas doenças. Não, ele não está preocupado. Ele deixa lá pro leitor entender o que é que ele está falando. E você consegue entender, tá certo? Mas ele usa um outro nível de formalidade. Depois ele vem com outra lista de doenças e aí vem depois, o corpo ainda é pouco. O corpo ainda é pouco assim. Vem com outra lista e depois de novo, o pulso ainda pulsa, o corpo ainda é pouco. Ainda pulsa, ainda é pouco assim. Então o que ele quer passar é que muitas doenças, mesmo assim, a vida ainda consegue seguir em frente.
né? Esse daqui uma formalidade muito estranha, porque ele deixa para o interlocutor, por isso que eu falo que depende muito do contexto. Esse aqui, na verdade, é uma capa de um disco, de uma banda que você deve conhecer chamada Pink Floyd. Eles lançaram essa capa na década de 70. E eles colocaram uma vaca na capa e ninguém entendeu na época até que eles viessem explicar. E o que eles explicaram? Que usaram as músicas deles para testes em lugares onde se produzia leite. E aí, colocando ali as músicas, entenderam, a música do Pink Floyd, entenderam que as vacas produziam mais leite. E aí eles pegam essa ideia e colocam na capa. Mas só você que conhecendo a ideia é que você passa a entender. De repente você olha ali a capa, você não entende nada. Mas depois nos estudos você vai ver na ciência que as vacas quando escutam música produzem melhor e aquela coisa toda, né? Bom, chegamos ao fim, pessoal. Espero que a aula tenha sido produtiva. Fique por aqui, até mais.